Olá! Começa agora o Diálogos, um programa da TV Unesp para divulgação científica e institucional. Aqui conhecemos pesquisas e avanços científicos do Brasil e do mundo. Esta é a primeira edição de uma série especial com os pesquisadores convidados do 16º Celacom, o colóquio internacional sobre a Escola Latino-Americana de Comunicação, evento realizado na Unesp em Bauru. Hoje, nossa conversa é sobre educação e mídia. Nosso convidado é o professor Muniz Sodré, um dos grandes nomes da pesquisa em comunicação e educação do país. Ele tem mais de 30 livros publicados na área de mídia e cultura. Durante 6 anos, foi presidente da Fundação Biblioteca Nacional. Atualmente é professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Professor, é com imenso prazer que o recebemos aqui no Diálogos hoje. Muito obrigado, Maíra. Professor, o seu último livro, lançado agora em 2012, chama-se Reinventando a Educação. Por que é preciso reinventá-la? Porque o modelo, digamos, educacional, no Brasil, eu diria no Ocidente de modo geral, mas no Brasil é um modelo ainda anacrônico. Quer dizer, um modelo, no meu entender, incompatível com o progresso tecnológico e com também as mutações sociais. Porque, primeiro, a escola se confunde muito escolarização com escola, né? O processo de escolarização não precisa, digamos, da fixidez com que se define a escola. A escola é um modelo ainda prisional e confessional. Quer dizer, prisional porque encerra estudantes e alunos numa sala, garantidos por uma disciplina que é, digamos, a coerção de natureza moral, e ao mesmo tempo confessional, porque o professor ainda se comporta muito como pregador religioso, que fala e espera que alguém restitua o que ele falou. Esse modelo é do século XIX. Funciona para determinadas disciplinas, as mais duras, mas o modelo como um todo, eu acho que é anacrônico. Então, reinventar a educação significa reinterpretar a educação de acordo com o aqui e agora, tanto com o espaço e o tempo do nosso século e de nossa época. E a quem caberia essa reinterpretação? Primeiro, a pensadores e pedagogos da educação, que eu acho que é também uma falta, uma lacuna. Você só tem um projeto político, ético-político educacional forte, sério, quando você tem um projeto político que acompanhe isso no país. Isso nós tivemos no período varguista, aqui no Brasil. Você teve realmente um pensamento sobre educação, aí você viu surgirem figuras como Anísio Teixeira, como depois Paulo Freire, Fernando Azevedo, antes, que tiveram um pensamento educacional forte. Cecília Meirelles, grande poeta, poetisa, se preferir, que era educadora, posso citar Darcy Ribeiro. Isso acabou um pouco. E não acabou por falta de cabeça ou de cérebro. Você tem hoje pessoas que pensam bem a educação até no nível político, como o senador Cristóvão Buarque. O ambiente que gera que seja isso é político-social. E o governo, quer dizer, apesar do Estado brasileiro clamar e ficar falando da necessidade da educação para compatibilizar a mão de obra, para o país dar um salto, na verdade não existe nenhum projeto educacional em curso no governo. Existem verbas para o Ministério da Educação, mas não um projeto educacional. O governo, eu digo, não está interessado na educação. E há algum modelo que a gente poderia pensar para melhorar a educação? Então, o senhor comentou a questão da sala de aula. De repente, se alguma disciplina fosse ministrada fora dessas 4 paredes, seria um avanço? Olha, não é apenas a questão de sair da parede da escola, é de compatibilizar essa saída com disciplinas e com um projeto pedagógico novo. Principalmente aqueles que dependem de um aprendizado mecânico, repetitivo e muito formalizado, isso pode tranquilamente ser feito por computador, por máquinas ou por televisão. Você pode aprender cálculo, pode aprender projetos, pode até aprender cirurgia melhor do que na sala de aula por televisão. Mas há outras que não, que depende da iniciação do contato interpessoal com o professor, portanto depende de presença.
ainda não há mesmo quando tem educação à distância, ainda não foi pensado essa divisão, essa partição disciplinar. Por exemplo, todo móvel de educação à distância, no fundo, tende a absorver e colocar ali. Não, há disciplinas que são necessariamente presenciais e fora das paredes da escola. A verdadeira questão é compatibilizar a educação para com a tecnologia e para com a diversidade humana. Eu acho que o desafio que a tecnologia traz não é tanto o uso do equipamento. Você pode usar equipamento e não aprender isso necessariamente na escola. As crianças hoje, todo mundo que vai nascendo e vivendo imerso nisso que eu chamei de bios virtual, aprende a usar equipamentos melhor do que os mais velhos. Não é a questão do equipamento, isso se aprende em pouco tempo. Então não é a questão da técnica, não é da tecno, é a questão da logia. Qual é a lógica, qual é a ordem afetiva e afetual que vem junto com a técnica? Essa é uma questão da abertura. Quer dizer, a abertura e a interatividade não é apenas dentro do espaço técnico, é para outros saberes. Saberes assujeitados que você achava que era coisa de analfabeto antes. Saberes indígenas, saberes camponeses, os saberes das comunidades de festa, de dança. Digamos, o capital humano que vai ensejar o novo profissional qualificado, ele apela hoje para o saber vivo do sujeito mais do que a força de trabalho mecânica. A tecnologia se abre interativamente para que os saberes se deem às mãos. Uma ecologia cognitiva que seja incorporada na escola. Em termos práticos, digamos, do ponto de vista da disciplina, o que é que isso daria, por exemplo? Digamos, você não conhece direito a história do Brasil fora da perspectiva europeia. A história do Brasil, incorporando o que é que foi o saber das comunidades negras no século XIX, os artistas brasileiros do século XIX, que eram negros mulatos, a música brasileira, que era negra mulata, antes de cair na cultura popular. Antes da cultura popular, que foi depois da abolição. E uma criança ou nenhum professor passa isso para as crianças, passa isso para os mais jovens. É preciso, portanto, reinventar a educação a partir do território. Não quer dizer que você não possa incorporar alguns modelos estrangeiros, mas, na verdade, incorporar a partir da singularidade, da especificidade do território nacional. Você não pode, por exemplo, incorporar nada de ensino médio americano para o Brasil. O ensino médio americano é muito ruim. É tão ruim quanto o brasileiro ficar da evasão escolar, e o americano que é um fracasso. Eu não estou falando, foi Obama, o presidente Obama, que recentemente declarou isso. Mas nós sabemos, por exemplo, que o ensino médio alemão é um dos melhores do mundo. Associa o ensino humanístico com o técnico. O alemão é muito boa, a escola média americana. A Coreia do Sul é boa. Tem países que você pode tomar de empréstimo dele, se apropriar e retomar. Mas deve ser feito a partir do território brasileiro, a partir de um pensamento sobre território. Para isso, você precisa ter pensadores, gente que pensa politicamente o território, e inscreva isso no pensamento educacional. E isso falta, porque quando a educação é tratada apenas em termos de estatísticas, de números, ou de resultados de avaliações, o pensamento pedagógico não aparece. Aparece alguma coisa de ordem economicista. Então, nós temos hoje o que eu acho um vício na esfera educacional, que é uma presença excessiva de economistas falando de educação. Economista fala de verba, fala do peso que a educação tem para a produtividade, para o trabalho, mas a questão não é apenas essa. A questão não é apenas de verba, portanto, é a questão de verbo também. Quer dizer, precisa um verbo pedagógico novo. E isso só aparece num ambiente politicamente fermentado. Sim, professora, a gente continua falando um pouquinho mais de educação e principalmente da sua relação com as tecnologias no próximo bloco. O Diálogos faz um breve intervalo e já volta. Fique com a gente. Estamos de volta. Nosso convidado de hoje é o Muniz Sodré, grande pesquisador de comunicação e educação. Ele é um dos participantes do colóquio da Escola Latino-Americana de Comunicação, realizado na Unesp em Bauru.
Professor, nós falamos há pouco sobre a questão da tecnologia. O senhor acredita que o uso das mídias, das novas mídias, na sala de aula, do computador, é um facilitador para a aprendizagem? Eu acho porque, digamos, tradicionalmente um facilitador da aprendizagem era a própria paisagem social. Quer dizer, a cidade, o campo. Só que o ambiente ecológico hoje é feito de máquinas, de técnicas. Quer dizer, a mídia em si mesmo é uma ambiência onde nós nos movemos. Não é apenas a mídia produzida por máquinas, seja por televisão, seja o computador. A mídia se estende para o social, ele cria um território próprio que só percebe, ou percebe melhor, quem viveu outro ambiente antes. Os mais velhos. As crianças já nascem, a sua geração já nasceu imersa nesse ambiente. Portanto, digamos, os materiais culturais, ecológicos, que entram nos conteúdos pedagógicos, já são produzidos por tecnologia. Então, não precisa necessariamente usar, digamos, apenas a câmera, o computador, o laptop. Isso já faz parte da paisagem. A paisagem em si mesmo já é tecnológica. Então, não há como fugir disso, não há como evitar disso. E por que a gente tem tanto problema na hora que o professor vai usar uma mídia em sala de aula, vai usar uma tecnologia? Há uma certa aversão desses professores mais antigos? Eu diria que os professores mais antigos estão incapacitados não cognitivamente, não intelectualmente, mas emocionalmente, afetivamente, para o uso desses materiais. E, por exemplo, tem um grande, uma espécie, não é bem aversão, é uma certa rejeição mesmo. Em aulas a usar os equipamentos. Só de uma outra geração, a geração do livro. Então, por outro lado, essa é uma primeira coisa. Não é todo mundo assim. Segunda coisa é que os modos de ler hoje, e educação está associada estreitamente à leitura, são diferentes. Quer dizer, o livro é o livro que, digamos, impulsionou a educação como um modo de se fazer cidadãos cultos e preparados e capacitados de trabalho. Mas o livro não tem mais a centralidade simbólica que tinha no passado. Hoje, por quê? Porque todas as máquinas de informação ensejam leitura, são fontes de leitura. A leitura, portanto, não é mais linear, unidirecional, da esquerda para a direita, como acontece no livro. Hoje o jovem lê videoclipes, lê cartazes, lê fragmentariamente na internet, faz hiperlinks, lê o hipertexto. Totalmente não linear, né? É totalmente não linear. E às vezes também, na internet, ao mesmo tempo que está lendo, está escrevendo. Quer dizer, é uma lectoescrita, é uma coisa diferente. A escrita, a leitura se tornou operativa. Você lê fazendo alguma coisa ao mesmo tempo. Ora, o que é que isso traz para a educação? Primeiro, a ideia, o conceito, a noção de que a leitura é plural. A leitura é heterogênea e plural. A leitura não é monológica mais. Segundo, de que o leitor não é nunca apenas um receptor passivo do que está no texto. Ele é um participante ativo. É verdade que essa atividade já estava, de certo modo, prevista no livro. Quando você vê uma nota de pé de página, você faz uma remissão, quando você pega o livro, vai consultar o dicionário para ver uma palavra, você está sendo ativo. É uma participação ativa. Você está sendo implicado. Mas o livro era basicamente explicativo. Ele é basicamente explicativo. A implicação do leitor é menor do que o poder de explicação de quem escreveu. Ora, as técnicas de leitura hoje, trazidas pelas máquinas, pela mídia, elas são mais implicativas que explicativas. Isso significa, elas trazem você para o texto, seja que tipo de texto for, ou trazem você para a imagem e lhe fazem fazer alguma coisa. Essa diferença entre explicação e implicação é uma diferença ainda não trabalhada pela pedagogia contemporânea. Mas é muito difícil você sustentar a relação com o aluno onde você é o único explicador. Isso chateia. E é isso um pouco que a sua pesquisa, né? Escola, mídia, digitalismo tem trabalhado? Tem a ver com isso. Quer dizer, a leitura, a questão da leitura, para mim é uma coisa de extrema importância que se tornou ainda mais importante para mim pelo período que eu passei à frente da Biblioteca Nacional.
Eu acelerei muito a questão do digitalismo na Biblioteca Nacional. Acho também que as bibliotecas não podem mais permanecer como depósitos de livros estáticos. As bibliotecas fazem parte desse circuito implicativo da leitura. Elas têm que se mexer, têm que entrar num circuito de ação. E segundo, aumentar o índice de leitura também não significa apenas aumentar o índice de leitura de livros, mas aumentar o índice de leitura de textos em geral. Portanto, o texto é alguma coisa que faz uma diferença entre ele e o livro. O texto circula livre, mais solto na internet, enquanto o livro eu defino como aquilo, é o Melot que define isso, um francês, aquilo que mora entre duas capas. O livro tem uma estabilidade, tem uma fixidade, porque o livro é gerador de sentido. E muitas vezes o texto que está na internet, muitas vezes não é uma parte do texto, tem significação, mas não tem sentido nenhum. Muito caótico. E aí, quando a gente fala de texto, né, a mídia ela produz diferentes tipos de texto, né, de rádio, jornal, de imagem, internet, de imagem, de movimento. Então, a mídia ela tem um potencial de educação também? Potencial tem, ela não é educativa, não é educadora. Eu diria que ela é informativa e é instrucional. E nós vivemos numa sociedade hoje instrucional, onde tudo tende a nos ensinar alguma coisa. Mas o fato de nos instruírem, nos informarem, não quer dizer que estejamos sendo educados. Sim. A educação vem junto com uma pulsão iniciática. Nós somos iniciados num determinado tipo de saber, mas para ser iniciado vem junto com ele uma ética que ainda não existe na mídia. Então, a pedagogia, o sistema pedagógico, ainda não fez essa ecologia da técnica com afeto, com sensível, ainda não está feita. É essa a linha de pesquisa interessante. Certo, a gente continua falando um pouquinho aí sobre mídia, educação e sobre a formação desses profissionais no próximo bloco, professor. Tá bom. O Diálogos faz uma pausa e já volta, não saia daí. O Diálogos está de volta. Nosso convidado é um dos maiores pensadores brasileiros, o professor Muniz Sodré. Professor, falávamos há pouco da formação dos professores. Em que sentido isso precisa ser renovado, né? Precisa ser reinventado também, para que eles possam trabalhar com a mídia em sala de aula? A primeira coisa, Maíra, a se considerar é que a questão educacional é a questão do professor. Não é a questão de prédio, nem de instrumentos técnicos. Tudo isso é natural, é importante, mas é a questão do professor. Os melhores momentos da Sorbonne, na França, eu estudei na Sorbonne, o prédio estava acabado, as vitrines quebradas dos professores eram muito bons, eram realmente bons. Então, portanto, a requalificação do professor na direção da técnica e da pedagogia é fundamental. Portanto, essa é uma lacuna, essa é uma falta. Não existe requalificação permanente do professor. Não é uma questão puramente salarial, portanto. É uma questão da estabilidade institucional do professor no quadro do Estado. Hoje, em Brasília, por exemplo, se valoriza mais, não vou falar de profissões específicas, mas do que o professor, né? Essa é a primeira questão. Segundo, na sala de aula, requalificando, mas requalificá-lo para quê? Requalificá-lo com relação ao uso de todos esses dispositivos técnicos que são como que naturais nos jovens, desde o celular ao tablet, a primeira coisa. Requalificá-lo também nessa dimensão de que o livro não tem mais a mesma centralidade simbólica, mas é importante para gerar sentido. Requalificá-lo também no sentido de ter consciência de que a informação em si mesmo pode não significar nada. Pode significar, na verdade, um aumento exponencial da ignorância. Quer dizer, quanto mais nos informamos, às vezes, nós somos mais ignorantes com relação ao mundo. A qualidade dessa informação, né? A qualidade da informação. Finalmente, e terceiro, o professor se educar para a diversidade cultural. Isso é o mais difícil.
Porque educar-se para a diversidade não é se encher de conteúdos dos diversos modos de apropriação do mundo. É de ser sensibilizado para isso. Quando nós nos sensibilizamos para a diferença, nós rompemos com racismo, rompemos com o preconceito de classes, com o preconceito linguístico. Essa sensibilização é que eu diria que é a meta realmente da qualificação do professor, que é a sensibilização para a técnica, mas também para com a diferença étnica, cultural e a diferença de classe. E essa sensibilização, ela também seria necessária na formação dos profissionais de mídia, para que a comunicação, então, exerça esse papel de educadora? Sem dúvida nenhuma, porque a mídia, principalmente eu falo a mídia clássica, a televisão, por exemplo, o rádio, tende muito a repetir monologicamente um modelo de sucesso do hegemônico. Que você pega a rede que tem mais audiência e os apresentadores se comportam da mesma maneira. Claro que aquilo tem mais audiência, tem sucesso. Então o que é que você tem? Você tem uma repetição do mesmo, né? Apenas tem talvez nas mídias de menos audiência, mais espaço, mais tempo para falar. Mas não há variedade também, não há diversidade muito nos formatos de mídia. Tudo parece a mesma coisa, porque, claro, tem uma que tem mais sucesso, então vamos fazer igual. Só que nessa diversidade é preciso que a mídia incorpore também a ideia de que um número alto de audiência não é necessariamente, digamos, paradigmático para todos. Você faz um programa, digamos, sobre física ou química, para tentar motivar estudantes no campo da ciência, estudar a ciência. Às vezes é melhor você ter uma audiência de 100 pessoas do que uma audiência de 10 milhões. Se esses 100 pessoas são transformativas, são produtivas. É ter um texto significativo. Significativo, específico e, no entanto, perceber que há audiências qualitativas, além do quantitativo. Enquanto que os métodos de aferição hoje de audiência de mídia são todos quantitativos. Quem tem mais audiência recebe mais verba publicitária e acha que fez mais sucesso. O sucesso, às vezes, é uma simplificação, é uma decadência, é um rebaixamento. É preciso pensar que o sucesso pode ser um rebaixamento também. E o problema está na formação também desse profissional de mídia? Não é o profissional em si mesmo. Eu diria o sistema como um todo. É a mentalidade corporativa, empresarial, institucional da mídia que leva a isso. O profissional está ali, ele não quer perder o emprego. Ele acaba se adaptando. Esse é o vício de todo jornal e de toda corporação. Quando você entra ali, você não quer saber de transformar, nem de mudar. Você quer saber de garantir o seu lugar e garantir o seu emprego. Portanto, essa transformação só se dá também com a transformação das condições de propriedade dessas corporações. É preciso mudar o regime gestionário, o regime administrativo. Isso pode começar a ser feito com a televisão pública, com as televisões públicas, com as televisões universitárias, que com a comercial não dá para fazer isso. Não tem sentido que a grande preocupação do dono de uma emissora comercial, de uma televisão comercial, da mídia comercial, é evitar o vermelho no final do mês. Evitar o vermelho. E a grande preocupação do funcionário ali é também receber bem e direito o seu salário. Ou seja, com relação ao comércio e à mídia comercial e industrial, eu acho que deve continuar seguindo a lógica da empresa, empresarial. Portanto, a esperança de mudança no que diz respeito à mídia, para mim, é com o espaço público. E que venham, então, né, professor, essas mudanças, tanto no campo da educação quanto no campo da comunicação, para que a gente possa reinventar a educação, que é um pouco da sua proposta. Que venham. Que venham. A gente torce para isso e agradece, professor, gentilmente, você ter, na sua agenda apertada por conta do Celacom, participar aqui do Diálogos com a gente. Obrigado. O convite foi irresistível. Que bom. Obrigado. E esperamos que o público também se sinta feliz e satisfeito com todas as informações aqui plantadas. Se tiver um público que assista ao programa, isso em si mesmo já é produtivo, meritório, porque o que efetivamente mobiliza o país hoje não é muita educação, não, é a novela das 8. O Diálogos de hoje fica por aqui. Nas próximas semanas recebemos outros pesquisadores que participaram do colóquio internacional da Escola Latino-Americana de Comunicação, realizado pela Unesp em Bauru. Se quiser rever este programa, acesse o nosso site e comente. Até mais!